sobre comunicado de óbito. A gente tem um caso aqui do André Luiz, 7 meses de idade, é considerado um pós-natal, com um histórico de 10 dias, choro contínuo e febre, porém a mãe não sabe dizer como chegou a temperatura. Permaneceu 2 dias assim, tomando aspirina automedicado pela mãe, levou a criança à farmácia e foi indicado um remédio em gotas para dor de ouvido. Como não houve melhoras, levou a um médico que, ao examinar a criança, diagnosticou otite média aguda. Indicado consulta com um especialista, a mãe levou a criança no especialista e continuou com as medicações receitado pelo farmacêutico. Há 2 dias foi notificado pescoço duro, teve uma convulsão, tendo sido levado ao hospital. A admissão que apresentava temperatura de 39, rigidez de nuca, desidratação e pulmões limpos. O exame ORL revelou otite média bilateral e o líquido mostrou-se purulento. A mãe referiu que a criança apresentava anemia crônica, feito o diagnóstico de meningite purulenta, iniciado o tratamento. Aproximadamente 5 horas após a internação, teve crise convulsiva intensa, falecendo logo. Então, eu vou me apresentar, informando que eu sou a médica responsável no atendimento e que que deseja conversar com os familiares. Questiono o nome, o grau de parentesco, convido para um lugar tranquilo, onde não vá ter interrupções, ofereço cadeira, pergunto se o familiar do paciente tem conhecimento do quadro, sabe qual foi a gravidade, sabia os riscos, questionar se está se sentindo bem no momento, se está acompanhado, se deseja a presença de alguém na sala. E aí depois disso informa a morte, dou minutos de silêncio, e informo que os profissionais do hospital estão ali para ajudar, apoiar nesse momento super delicado, e eu informo os próximos passos, né? Caso tenha ficado alguma dúvida referente do falecimento do bebê. Pergunto se ficou alguma dúvida, então eu vou entrar em contato com o serviço de saúde, que seriam realizados os mesmos procedimentos, informo o serviço de funerária e o atestado de óbito. A mãe vai questionar se precisa de IML, informar que não, que esse tipo de morte não precisa de IML, SVO para quando a pessoa morre em casa, e IML é quando é morte traumática, né? Violenta, no caso, suspeita de morte violenta. Informar que irá realizar o atestado de óbito e que não será preciso pagar pelo atestado. Quando tem suspeita de casos de maus tratos, eu sempre tenho que notificar e preencho o atestado, né? A gente sempre vai preencher o A com a causa imediata ou terminal, a B, causa intermediária, C, causa intermediária, D, causa da morte, e outros a gente vai colocar os estados patológicos significativos que contribuíram para a morte, né? A gente vai se despedir da paciente, acolhendo todas as emoções, dando todo o suporte necessário.